pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. E hoje à noite, nesta terça-feira do mês de junho, eu resolvi vir aqui conversar com vocês a respeito do verão americano. Sempre tem alguém que me pergunta, que gosta de querer saber, de matar a curiosidade, de saber como é que é. E aí eu resolvi hoje conversar com vocês, é uma live, né, porque eu tô aqui live, ao vivo com vocês, mas vai ser também assim um bate-papo, não vai ser muito longo, eu quero apenas assim passar algumas informações, passar algumas dicas para quem deseja vir conhecer os Estados Unidos na época de verão e falar para vocês, dentro da opinião de uma brasileira que mora aqui há muitos anos, como que a gente vive esse período de verão tão esperado, né? Essa época em que as pessoas se vestem de uma forma diferente, né? Com uma roupa mais, vamos dizer assim, mais fresca, roupas mais agradáveis por causa do calor, diferente daquela época de, por exemplo, da estação de inverno, que a gente usa muito casaco, muita roupa por cima da roupa, então assim, para se aquecer por causa do frio. Então essa época de verão é uma época assim muito agradável para quem mora aqui. Para quem vem visitar, eu vou passar aqui algumas informações. Eu estou na cidade de Atlanta, o estado é o estado da Geórgia, aqui no sul dos Estados Unidos. Nós estamos próximos do estado da Flórida, do estado do Tennessee, Alabama e North Carolina e South Carolina. Então a gente está numa região assim de um clima bastante úmido. E é um clima também assim que ele muda muito mesmo durante o período de verão. E aí eu vou esclarecendo para vocês como é que fica essa temperatura. E eu resolvi fazer essa live hoje à noite, conversar com vocês, principalmente porque amanhã, oficialmente no dia 21 de junho, nós estamos iniciando o verão aqui nos Estados Unidos. O verão nos Estados Unidos começa oficialmente em 21 de junho, e existem várias opções de destinos assim ensolarados para você curtir o verão, para quem mora aqui e para quem vem visitar. Então essa foi a minha ideia de conversar com vocês, de passar um pouquinho de informação, principalmente para as pessoas que moram no Brasil e que sempre perguntam, têm a curiosidade. Então eu resolvi vir aqui hoje e bater esse papo com vocês. Durante o verão, algumas cidades elas ganham ainda mais opções de entretenimentos para quem visita. E o que eu quero falar é o seguinte, o verão oficialmente nós falamos que é amanhã, dia 21 de junho. Mas quando chega final de maio, nós temos um final de semana, um feriado, que acontece geralmente no último final de semana do mês de maio, que é o Memorial Day Weekend. Esse feriado, que normalmente é na segunda-feira, e pega aí um final de semana longo, sábado, domingo e segunda, é um feriado onde se encerram as atividades escolares, tanto das escolas públicas, particulares, como também das universidades. E além disso tudo, é um ponto que a gente sempre fala que a partir dali você já está praticamente liberado para usar a piscina, para você viajar para a praia, fazer seus passeios. Então, oficialmente, o verão nos Estados Unidos começa amanhã, dia 21 de junho. Mas para quem mora aqui sabe que depois do final de semana, do último final de semana do mês de maio, onde nós falamos que é a abertura do verão, então nós já temos aí o quê? Quase 3 semanas de temperatura amena, de muito sol, e é também um período em que a temperatura ainda está, pela manhã um pouquinho mais fresco, no final da tarde, mas sempre faz muito calor e muito sol. Boa noite, Warley, tudo bem com você? Eu sei que você tá lá em Nova York, então um beijo aqui, tá? Do Meire na Web.
Eu estou hoje aqui, resolvi conversar com o pessoal a respeito de verão americano, né? Assim, falar para as pessoas como que a gente comemora, como que a gente passa essa época de verão tão esperada por nós brasileiros, porque a gente vem de um país tropical. Então, quando chega nos Estados Unidos, a gente quer curtir um pouco esse período do verão e a gente fala tanto, o verão vai chegar, eu vou à praia, eu vou à piscina, eu vou viajar, e o verão chega e é um período tão curto que vale a pena a gente programar e conhecer os melhores lugares e dentro da possibilidade de cada um. E com certeza você lá em Nova York também espera muito por esse verão, que oficialmente começa amanhã, e eu estava justamente conversando com o pessoal e falando aqui que a partir do final de maio, né, depois do feriado do Memorial Day Weekend, a gente já começa a curtir um pouco essa temperatura mais agradável, bastante sol. E uma coisa que eu acho muito bacana como eu venho do Brasil, eu venho da região Nordeste, eu sou de Fortaleza. Então, assim, o que mais me surpreendeu quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos é que no verão os dias são mais longos. Então, você vai até mais ou menos assim 8 horas da noite, até 9 horas da noite, dependendo da região, com sol, o dia ainda tá claro. Então, isso eu acho assim fundamental para a gente aproveitar o verão, porque você tem um dia mais longo, então você pode curtir a piscina do seu condomínio, você pode fazer sua caminhada com o dia ainda claro. Então, tem muitas opções que eu acho que vale muito a pena, tá? Então, para quem tá chegando agora, eu sou Meire, do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Sejam bem-vindos, boa noite. E aí, esse período do verão, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que antes do verão chegar, a gente tem que se programar o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, o americano, ele gosta de fazer tudo com bastante antecedência, pelo menos a maioria das pessoas. Então, se o verão vai acontecer no mês de junho, depois de fevereiro, março, passou aquele período ali das férias, né? Aliás, das férias não, desculpa. O período de início do ano, né? Aquela coisa toda do início do ano que está começando, os projetos e tudo, acalmaram, assim, vamos dizer, o interesse pelo ano que está chegando, aí já se pensa no verão. Então, é finalzinho do inverno, começo da primavera, já se começa a programar o que a gente vai fazer durante o verão. Principalmente os casais que têm filhos, né, que têm crianças ou adolescentes ou crianças na fase ainda escolar. Então tem que programar, porque às vezes você trabalha, o seu cônjuge trabalha, e aí as crianças vão fazer o que durante esses 2 meses? Porque também eu vou explicar uma coisa para vocês. No período do verão, as crianças ficam de férias regulares da escola durante 2 meses. Então, todo o mês de junho e o mês de julho. E algumas escolas começam no final de agosto e outras começam mais para o final do mês de agosto e às vezes até em setembro, dependendo do período escolar. Então, como que os pais vão fazer, né? Durante 2 meses com as crianças dentro de casa, os filhos dentro de casa. E dá para viajar durante 2 meses? Às vezes não dá para viajar durante 2 meses. E um fato muito interessante também é que aqui nós temos o período de férias, normalmente são 1 semana ou 2 semanas. Você trabalha o ano inteiro e aí você tira aquelas 2 semanas que às vezes a empresa que você trabalha te libera por 2 semanas. Alguns lugares só 1 semana de férias. Claro que tem aqueles feriados assim prolongados, tem as férias no final do ano que normalmente é o chamado holidays, que aí as empresas resolvem dar férias para todo mundo durante 1 semana, 1 semana e meia, mas isso aí não conta, né? Eu tô falando de férias mesmo, de você trabalhar e aí você tirar suas férias no verão. Então, essas férias não são de 30 dias.
Essas férias geralmente são de 1 semana ou 2 semanas. Então, o que dá para a gente fazer em 1 semana ou 1 semana? Se é uma família que tem filhos, para onde nós vamos? Então, tem que fazer a programação. Normalmente, a partir do mês de março, as pessoas já começam a se organizar. Então, tem gente que escolhe passar a semana do verão, ou 1 ou 2, na praia. Tem gente que resolve ir para as montanhas por causa da diferença de temperatura, né? Nas montanhas vai estar um clima assim mais agradável, não vai estar tão frio. E tem pessoas que resolvem viajar fora do Brasil, fora do país, ir para o Brasil, outros resolvem ir para a Europa. Então, cada um faz a sua programação. Mas aí, o que eu vejo é o seguinte, como a gente está falando de uma visão assim, de uma brasileira que mora aqui há muitos anos, e eu sei como é que funciona essa organização das férias, então geralmente você tem que ver primeiro qual é o período que você pode tirar férias. Você pode tirar férias no período do verão? Você pode tirar férias no mês de junho, ou no mês de julho, ou no mês de agosto? Bom, escolher o período para você tirar férias, aí você tem que ver para onde que você vai. E aí tem que analisar também essa questão, por exemplo, se for questão financeira, você tem que ver porque algumas cidades, período de junho e julho, são considerados alta estação. Ou seja, é aquele período em que as cidades recebem um número maior de visitantes, então a concorrência é muito maior, os restaurantes estão funcionando, né, a todo vapor, então você vai ter mais filas, você vai ter mais gente indo para esses lugares. E o mês de agosto, como já inicia o ano letivo, ou seja, as pessoas já estão voltando às suas atividades normais, mas ainda é verão no mês de agosto, então é uma opção para se viajar no mês de agosto nos Estados Unidos? Sim. Por quê? Porque às vezes você pode conseguir melhores opções de hotéis, hospedagem, Airbnb, conseguir lugares que não vão estar tão lotados quanto junho e julho. Mas é lógico, se você só pode viajar naqueles 2 meses de pico de verão, porque o verão aqui nos Estados Unidos ele começa de junho e vai até o final de agosto. Então, as estações do ano nos Estados Unidos, elas se dividem da seguinte forma: verão, junho e agosto, outono, setembro a novembro, inverno, dezembro a fevereiro e primavera, março até o mês de maio. Então, se você quer pegar o período aí do verão para viajar, então você tem que ver para onde você vai. Quais são os lugares assim próximos da Geórgia, próximo do estado da Geórgia, que as pessoas mais gostam de viajar, né? Eu tô falando no sentido de brasileiros, por exemplo, né? No meu caso, sou brasileira e quero viajar. Então, se eu quero ir à praia, eu tenho várias opções. Eu posso escolher a Costa Esmeralda da Flórida, que é o lado oposto de Orlando, e que tem praias maravilhosas, lugares com bastante infraestrutura, e são lugares assim que são muito procurados pelos brasileiros. Quando eu cheguei aqui, eu conheci algumas das praias da Costa Esmeralda, e que hoje, depois de muitos anos, eu vejo quanto que assim ficou diferente, muito desenvolvido, porque era tudo muito pequeno, poucas opções de restaurantes. Então hoje são verdadeiras cidades e que funcionam muito bem no verão e em outras épocas do ano também. Mas é claro que o pico maior é no período de verão, aliás, o pico maior é verão e em segundo plano seria a época da primavera, porque também tem na primavera as escolas, elas fecham por 1 semana, dependendo da região, dependendo do estado, e aí são os famosos Spring Break, é o período de recesso de 1 semana dos funcionários e dos alunos para recomeçar a nova estação. Então tem o Winter Break,
que é na época de inverno, e tem o Spring Break. Então, no Spring, que já começa assim, março, abril, muita gente viaja também pelo litoral, pelas montanhas, pelos rios, porque a temperatura está um pouco mais amena. Não está tão quente quanto no verão, mas é gostoso também de se viajar. Então, esse período é um período assim que as pessoas começam a ouvir falar mais sobre as opções de praias, de lagoa, de montanha. Então, quem está aqui no estado da Geórgia e quer viajar para as praias, vai procurar onde? Vai procurar as praias ou do litoral da Geórgia, ou então vai procurar as praias do litoral da Flórida. E tem também aquelas pessoas que têm criança, que resolvem voltar nos parques da Disney, então fazem uma programação para irem até Orlando, e Orlando não fica tão distante, né? De carro são mais ou menos 7 horas de viagem aqui de Atlanta. E tem também as outras opções, né? Tem as praias do litoral da Geórgia. E tem as praias também de outras cidades que estão assim ao redor do estado. Seria South Carolina, North Carolina, que também tem opções de praias. E aí, além de praias, dessa opção de você viajar para um lugar e tal, praiano, para curtir o famoso verão americano, você também pode viajar também para cidades de montanhas, pode viajar para os lagos. Aqui no estado da Geórgia existem vários lagos. Tem o Lake Allatoona, tem o Lake Lanier, tem o Lake Oconee, tem o Lake Burton e tem o Lake Sinclair. Esses são os maiores lakes aqui que banham o estado. Então, todos eles têm muitas opções de entretenimento, hotéis, lugares para você se acomodar durante o verão, alugar uma casa, alugar um local para ficar. Então, essas são as inúmeras opções para quem gosta de lago. Porque lago no verão também é muito gostoso, porque a temperatura é bastante agradável. E tá perto também da cidade, então não precisa se deslocar tanto, né? Então, geralmente, tem aí 1 hora, 2 horas até chegar no lago do estado. E a parte do litoral da Geórgia tem North Beach, South Beach, St. Andrews, tem Savannah, que já foi a capital do estado da Geórgia antes de Atlanta, e tem também a Drift Beach, que é um lugar super conhecido pelas pessoas que gostam de fazer fotos de casamento, porque tem assim na parte da praia, tem aquelas árvores assim seculares, bem antigas, que ainda estão lá. Então é um local que as pessoas procuram muito para visitar a cidade, para fazer fotos. Então é bem diferente e bem bonito. E tem também outras opções ao redor, próximo de Savannah, tem outras praias, pequenas praias também. Tem a Tybee Island também, que é muito bonita, que é bem interessante conhecer. Então, a Geórgia também, além de montanhas, de lagos, também tem a parte de praias, para quem quer visitar. Bom, vamos falar um pouquinho de quem fica na cidade. O que a gente pode conhecer aqui na cidade? Para quem está na cidade de Atlanta e aí quer conhecer um pouco e curtir esse verão. Bom, existem as piscinas públicas. Essas piscinas públicas, elas geralmente estão localizadas nos bairros, nas cidades, e você tem que entrar em contato com o departamento, né, da própria cidade, a prefeitura da cidade ou do bairro, e aí se informar qual é o período de abertura dessas piscinas. Geralmente elas abrem pela manhã, a partir das 9 da manhã e vai até as 8 da noite, né? Tem um dia inteiro. Algumas elas cobram o departamento cobra uma taxa de manutenção, outras são free, são gratuitas, dependendo de cada região. E geralmente você se cadastra dependendo do seu endereço.
Então, se você mora num determinado bairro e tem uma piscina pública no seu bairro, você pode usar aquela piscina pública daquele local. Então, é bem interessante. Algumas você pode levar comida, levar bebida não alcoólica, mas outras já não permitem mais. Então, às vezes, você tem a opção, né, de usar as máquinas para pegar um snack, alguma coisa assim, uma água, um suco, um refrigerante, alguma coisa desse tipo. Existem também os condomínios, né, de casas, apartamentos com piscinas. E eu quero informar para vocês que existe um período de abertura das piscinas e um período de encerramento das piscinas. Então, geralmente aqui nos Estados Unidos acontece a abertura dessas piscinas públicas ou particulares naquele final de semana que eu falei para vocês, que é o último final de semana do mês de maio, que praticamente a gente marca assim a proximidade com o verão. E aí, o fechamento dessas piscinas geralmente acontece no primeiro final de semana do mês de setembro, porque é quando nós comemoramos o Labor Day Weekend, o Dia do Trabalho. Então, geralmente as piscinas ficam abertas durante 3 meses, o final de maio e vai até o início de setembro. Então, tem aí 3 meses para a gente curtir essas piscinas. Por isso que vale a pena a gente curtir o verão, porque depois desses 3 meses você só vai ter novamente no ano que vem. Porque durante o período de outono, verão, início de primavera não são liberadas por causa da temperatura, tá? Então é mais ou menos assim que acontece. Vamos falar um pouquinho sobre camping, que é muito comentado. Às vezes a gente assiste um filme americano e aí você observa que tem as crianças, adolescentes que viajam, né? Que os pais levam esses filhos para fazer acampamento, para fazer os famosos camping. Existem vários tipos de camping. Existem aqueles camping onde o pai paga um pouco mais caro e a criança vai e fica 2 semanas, 3 semanas, às vezes até um mês. E dentro desses camping são servidos todas as refeições, acomodações, tem pessoas especializadas para trabalhar, né, com esse público. Então, geralmente são campings assim que tem que saber que tipo de atividade que as crianças querem. Querem fazer, por exemplo, esporte, né, golfe, andar a cavalo, fazer trilhas, andar de bicicleta, andar de barco, pescar. Então, tem vários, tem campings que são exatamente assim, especializados para esse público mais juvenil e que tem várias atividades esportivas. Tem outros também que são, por exemplo, só para parte, vamos dizer, de mais assim, de leitura, de arte, de museus. Então, então você tem assim um monte de opções. Existe até um livro que ele é distribuído pela cidade com a relação de todos os campings, e aí você pode escolher de acordo com a faixa etária dos seus filhos, de acordo com a sua renda, com a sua, vamos dizer assim, né, do seu poder financeiro, quanto que você pode pagar, porque alguns são bem mais, cobram as taxas mais altas, porque são muitas atividades, inclui muitas coisas, hotel, lugar para hospedagem, e não tudo aquilo. Então, é interessante também, porque as crianças acabam, e os adolescentes acabam conhecendo outras crianças que vêm de outros estados, às vezes, curtir esses camping. Então, é muito legal. Mas também existe na cidade campings que são mais assim diários. Por exemplo, algumas igrejas, elas promovem, independente da religião daquela igreja, independente do que for, elas abrem também salas de aula para fazerem camping
para fazer atividades, por exemplo, atividades artísticas. Tem algumas igrejas que fazem aula de música, aula de instrumentos, aulas esportivas, tem todo um calendário preparado, porque aí os pais deixam as crianças de manhã e vão pegar no final da tarde. Então, existem todas as opções. Por quê? Porque muitas vezes os pais ou responsáveis, eles não têm essas férias longas de 2 meses. Então, as crianças têm que ter atividade. Então, o que é que se pode fazer? Procurar esses camping no seu próprio bairro, ou nas igrejas, ou nas escolas, ou em algumas instituições sociais, e fazer a matrícula com muita antecedência. Normalmente, a partir do mês de março, essas matrículas já começam a acontecer. Porque se você esperar muito e lotar o número de alunos, lotar o número de crianças que vão participar, aí já perdeu a vez e aí fica mais difícil ainda. Outra coisa também, existem campings que as crianças fazem meio período, tem outros que é só o dia inteiro. Então existe assim, cada um vê a sua situação. E geralmente a partir do mês de março, se você conversar com alguém que tem filho, e você perguntar como é que estão as coisas, já vai comentar com você: olha, eu estou procurando um camp para minha filha, para o meu filho, ou para o sobrinho, ou para o neto, para fazer no período de junho e tal. Então existem todas essas opções. Para quem quer viajar, por exemplo, sair um pouquinho aqui de Atlanta, do estado da Geórgia, e quer viajar mais próximo, o Tennessee está aqui perto, o estado do Tennessee, Alabama, Virgínia, a Flórida, a própria Flórida, né, com tantas opções, e também os 2 estados, North Carolina e South Carolina. Então dá para viajar de carro, dá para programar uma viagem bem bacana. Se você quer se distanciar um pouco e sair por aí conhecendo outras cidades, fazer uma viagem mais longa, uma viagem de avião, aí você pode ir para San Diego, na Califórnia, curtir o ar puro de San Diego. Pode ir para São Francisco, curtir o clima fresco de São Francisco. Pode ir também para o norte, mais para o norte, ir para Boston, para conhecer a atmosfera universitária de Boston. O turismo em Nova York, que é uma das cidades mais visitadas aqui nos Estados Unidos, com muitas opções de turismo. A vida agitada de Miami, mais para o sul. Se quiser ir lá na Califórnia, ver o charme de Santa Bárbara, que é um lugar que é muito procurado pelas celebridades, né, não só por morarem, né, em Santa Bárbara, mas também pelas mansões, e a cidade tem muitas opções também, né, de shows, muitos restaurantes. Então é uma coisa bem bacana também de conhecer. Se você quer fazer uma viagem para Chicago, você vai encontrar em Chicago muito entretenimento. Tem muitas opções em Chicago. Se quer ir lá na Califórnia, ver Los Angeles, tem as águas refrescantes de Los Angeles, né? Assim, tudo muito lindo. Então, são várias opções. Se quer ir aqui para a Flórida, conhecer um pouco da Costa Esmeralda, o Golfo do México, aí você tem Fort Walton, tem Pensacola, tem Panama City Beach, que é um dos lugares mais visitados pelos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Porque é uma cidade que tem muitas opções de restaurantes, parques, tem o mar, tem uma infraestrutura bacana para você ir passar uma semana, passar alguns dias com os amigos, com a família. E Panama City e Destin são 2 destinos assim muito visitados pelas pessoas, pelos turistas ou visitantes que vêm aos Estados Unidos no período de primavera, de spring, e também no verão. Esse período são 2 cidades assim que ficam lotadas e assim com muitas opções de passeio. São cidades que funcionam durante esse período quase que 24 horas. E aí depois, quando chega outono, inverno, alguns estabelecimentos até fecham, porque não tem
um número tão grande de visitantes. Então essas são algumas das opções. E se você resolve passar o seu verão aqui no estado da Geórgia ou aqui em Atlanta, você pode tirar um dia para visitar Six Flags, pode visitar Rock City, que fica pertinho daqui, dá mais ou menos 1 hora de viagem, Callaway Garden também, que é lindo, Tallulah George State Park, tem muito lugar para fazer trilha, Atlanta History Center, que é também um lugar que fica no centro de Atlanta, né, em Downtown. Tem os estúdios da CNN, que é um lugar bacana para você passar um dia e visitar os estúdios e ver como é que eles fazem, né, o jornal, como é que eles se apresentam. Existe já um tour em português, basta agendar o tour em português para que você tenha um guia de turismo dentro da CNN, contando tudo como é que funciona atrás dos bastidores do canal CNN e falando em português para você, se você não quiser fazer o tour em inglês. Tem a cidade de Savannah, que eu já falei aqui um pouquinho para vocês, que a cidade de Savannah foi uma das primeiras capitais aqui do estado da Geórgia, antes de Atlanta e Milledgeville. Tem o zoológico no centro da cidade também, que é um lugar muito visitado durante o verão, porque as atrações estão todas funcionando nesse período. Tem o Piedmont Park, que é praticamente o coração verde da cidade de Atlanta, um parque enorme, com muitas atrações, não só para fazer caminhada, para fazer piquenique, mas para fazer uma sessão de fotos, para andar, para conhecer, e fica numa parte assim da cidade muito bem assim planejada, porque tem vários locais turísticos para você conhecer a pé, que dá para você caminhar e visitar. E se você quiser sair um pouquinho de Atlanta no verão e seguir para a parte norte, você vai ter as pequenas cidades, as cidades turísticas, que são bastante visitadas não só no verão, mas também no outono, porque são cidades que estão localizadas próximas das montanhas do norte da Geórgia. Então tem a cidade de Athens, tem Helen, tem Blue Ridge, tem Dahlonega, que são cidades assim próximas da região montanhosa. E se você gosta de vinho, o estado da Geórgia, depois da Califórnia, o estado da Geórgia já tem mais de 40 vinícolas, mais ou menos 30 vinícolas localizadas no norte e outras localizadas em outras regiões. Então é um lugar também super agradável para você visitar durante o verão, porque a temperatura está um pouco mais amena, está um pouquinho mais quente, tá? Falando um pouquinho de temperatura, aqui nós temos na escala Fahrenheit. Então, por exemplo, hoje aqui em Atlanta está fazendo 75 graus Fahrenheit, que seria mais ou menos 24, quase 24 graus, 23 ponto tarará, quase 24 graus em Celsius. Para vocês terem uma ideia, quando a temperatura em Fahrenheit chega mais ou menos a 80 graus, às vezes entre o período de 11 horas da manhã até 3 horas da tarde, então seria mais ou menos em Celsius 27 graus. Então essa é mais ou menos a temperatura do verão durante esses meses de junho e julho. Já no mês de agosto, a gente tem uma temporada também muito de thunderstorm, tem uma temporada de alguns dias que são chuvosos, tem dias que tem mais ventos, são os ventos do mês de agosto. Então a temperatura sempre muda um pouquinho. Então, considerado assim, grande verão americano, consiste nos 2 meses, junho e julho. Então, às vezes eu falo o seguinte para as pessoas: a gente passa aqueles meses de inverno, né? Um inverno assim mais rigoroso, dependendo da região, né? A gente está aqui mais para o sul, mas para quem está lá para cima, né? Nova York, Chicago, Filadélfia,
essas cidades, elas ficam, né, tem bastante gelo, tem bastante neve, as temperaturas caem bastante. Então, assim, a esperança da gente é quando chega o verão, que aí a gente quer viajar, a gente quer usar um short, quer sair de casa com uma roupa mais leve, já quer baixar a janela do carro, curtir um pouco. E uma coisa que eu gosto muito de fazer nesse período é ir na piscina do condomínio no final da tarde, depois do trabalho, curtir 1 hora, 2 horas de sol. Porque como fica até mais tarde, tá tudo claro, então assim, você sai do trabalho 5, 6 horas da tarde, chega em casa, troca a roupa, põe o seu maiô, pega uma toalha, pega uma água e vai lá curtir um pouquinho a piscina, relaxar um pouquinho. Então isso é muito bacana. E também fazer uma boa caminhada depois do trabalho, né, para recuperar as energias, né, trabalhar a parte física, ajuda a mente, o corpo. Então assim, verão, a gente tem que curtir o verão aqui. Como eu sou brasileira do Nordeste, Fortaleza, que a gente estava acostumada com o sol o ano inteiro, então, quando o verão chega aqui, a gente quer curtir mesmo para valer, para poder valer a pena a gente esperar por esse período de calor e de verão. Então, tem alguma coisa mais que vocês gostariam que eu passasse aqui de informação para vocês? Eu resolvi fazer essa live, é mais um bate-papo, conversar com vocês e falar um pouco, né, dessa expectativa de verão. Então amanhã é o primeiro dia do verão, oficialmente aqui nos Estados Unidos, tá? E dizer para vocês que as férias escolares, elas funcionam normalmente 2 meses. Mas algumas escolas, elas funcionam também com atividades para aqueles alunos que os pais não podem viajar ou que os pais têm um período de férias mais curto. Então tem a opção também das escolas, tanto públicas quanto as particulares, de promoverem também camping, que seria, na nossa concepção, né, de português, seria recreação, atividades esportivas ou de arte ou atividades de uma forma geral, tá bom? Então eu espero ter aqui passado uma informação preciosa para vocês sobre o verão americano. E eu espero que vocês, se tiverem em viagem aqui pelos Estados Unidos, aproveitem aí esses 2 meses de muito sol. Às vezes pela manhã faz um frio gostoso, mas não se enganem. Depois vai fazer aquele sol maravilhoso, pode ter um dia assim que tem uma chuva ou uma neblina, mas o dia vai ser sempre com aquela temperatura de verão, tá bom? Então um beijo, uma boa noite para vocês e não esqueçam que todos os meus vídeos depois eles seguem lá pro meu canal no YouTube Made na Web. E aí a gente faz a edição, passa as informações. Então quem ainda não me acompanha lá no YouTube, vão lá, pessoal, sigam e se inscrevam, que aí eu vou ficar muito feliz com a inscrição de vocês, tá? Um beijo e um bom verão para todo mundo. Tchau!